Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 21, versículo 1. João 21, 1. Vamos pedir direcionamento ao Senhor. Querido Pai Celestial, Rei da Glória, obrigado, Senhor, por mais um momento juntos, onde contamos contigo, contamos com Sua presença, para que assim como um Pai, o Senhor possa nos tomar pela mão e nos levar para a escola, ao ensinamento. Afinal, Tu és o nosso Mestre, Tu és o nosso Pai, Tu és a nossa bússola, Tu és quem nos direciona, que nos dá a sabedoria, o entendimento, pois recebemos nessa noite a graça necessária para se fazer o que o Senhor deseja de nós. Obrigado por estar aqui. Em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos. Amém e amém. Bênção do Senhor. João 21, 1. Jesus e a pesca maravilhosa. E o título da Bíblia que nós iremos ler, NVI, Nova Versão Internacional. Diz a palavra: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Olha só, uma pequena parênteses neste momento. Veja que Pedro, desanimado, certamente com vontade de abandonar tudo, voltou ao seu ofício do passado. E Pedro diz: eu vou pescar. E olha o que acontece com aqueles cujos estão ao seu redor. Eu vou contigo. Você sabia que a tendência de uma pessoa que se esfria na fé ou desanima é justamente influenciar não apenas essa pessoa, mas também aqueles que estão ao seu redor. E isso também é válido dentro da casa do Senhor. Há pessoas que começam muito bem, mas que voltam ao ofício do passado. Ao ponto que, inclusive, essas pessoas poderiam ter sido pessoas muito influenciadoras, pessoas que tiveram um encontro genuíno com Yeshua. Mas, por causa da influência que tiveram essas pessoas, esses líderes, quando falam, eu vou voltar a pescar, levam consigo muitos outros a fazer o que não deveriam fazer. Pois Pedro disse: eu vou pescar. Desânimo, tipo, chega, eu não presto mais. Certamente Deus não me ama mais. Eu cometi demasiadamente erros. Pequei demasiadamente. Eu fui um traidor com meu Jesus. Eu neguei. Eu desembainhei minha espada no Getsemane, pois foi revelado em mim o desejo que um assassino tem em querer assassinar. Pedro estava no pior do pior, emocionalmente. O seu coração estava despedaçado, desanimado, ao ponto mesmo de poder influenciar outros a ir e voltar no ofício do passado.
Sabes, se por acaso você conhecer um Pedro que um dia foi e por X motivo desanimou a caminho, por erros de Pedro, por desistência de Pedro, por desânimo de Pedro, vocês, ó discípulos, que estão ao redor de Pedro, ou você influencia Pedro, mas não se deixa influenciar por Pedro. Vocês estão ouvindo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O seu dever, se você tem compaixão de Pedro, e se você quer Pedro de novo ao seu lugar, ao seu posto, à sua posição, ao seu assento, então puxa-o, anima-o, mas não seja tu influenciado. Por mais que Pedro foi um eleito, escolhido até mesmo para ser o cabeça dos apóstolos, o responsável da igreja primitiva, da igreja que se iniciaria em Jerusalém. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Bom, então, como eu já lhe disse, meus amados, nós estamos frente a uma situação aqui de desânimo, de tristeza e abandono. O que você sentiria se Deus não se manifestasse mais? Uma pergunta que eu lhes faço. O que você sentiria se Deus não se manifestasse mais? Você sabia que entre os anos que os israelitas estiverem no Egito, aonde foram açoitados, você sabia que Deus se manteve em silêncio durante muito tempo? Até que o gemido deles chegasse ao céu? Até que o gemido de dor, da aflição, chegasse até o céu? Pelos açoites do faraó? E o que houve depois? Depois disso, Deus usou Moisés para falar com o povo. Agora, estando Deus em silêncio, qual seria a sua posição no Egito? Tenta pensar e tenta me responder. Qual seria a sua posição em terras babilônicas? Sendo tu um discípulo de Jesus, andando com o Mestre 3 anos, vendo milagres, prodígios e maravilhas, voltarias tu ao ofício do passado para preencher o teu vazio? Abandonarias a obra que foi iniciada pelo próprio Jesus em tua própria vida? Ou prosseguirias? Pode me responder? Pois alguns que estão aqui nessa noite não sabem responder. Outros certamente irão dizer: Pastor Cris, certamente prosseguiria. Vocês sabem por que esses falariam que prosseguiriam? Porque o amor por Deus é tão grande, o amor por Jesus é tão grande que mesmo não vendo, eles creem. Pois isso é fé e agrada ao Senhor. Aqueles que estão indecisos é porque os 3 anos de caminhada com o Mestre não foi suficiente.
A dor, a incredulidade, o medo e o abandono faz com que muitos desistem no caminhar. Muitos desistem por causa da perda. Por acaso, alguns, nesses meses, nesses dias, perderam alguém? Sabia que muitos desistem por causa da perda? Porque perdeu um parente, perdeu um casamento, perdeu um noivado, perdeu um relacionamento, perdeu status, perdeu valores, perdeu o prestígio perante a sociedade. Muitos desistem por causa da perda, quando na realidade a perda deve ser proporcionar, a perda deve proporcionar ensinamento para que o homem possa dar o valor. Outros, por causa do medo e do abandono, desanimam, desistem. Eles são capazes de abandonar totalmente a sua missão, porque a tristeza, ela consome o seu estado emocional. A tristeza domina a sua alma. Já observaste alguém triste em uma cama? Essa pessoa, ela não quer saber absolutamente nada, a não ser dormir, esperando que o dia acabe o mais rapidamente possível para que chegue o outro dia e tudo esteja melhor do que o dia anterior. Não é assim para aqueles que estão em depressão? Para aqueles que estão enclausurados dentro da sua casa por causa de grandes decepções da vida, de traumas de pessoas que se levantaram para assim abrir feridas no seu coração. E até o dia de hoje, vocês não estão conseguindo sequer sair da sua casa, abrir oportunidade para se fazer relacionamentos. Já observaste ou já passaste em situações assim, onde o desânimo é tão grande que a tristeza o consome por dentro e não dá vontade de fazer nada? Pois eu vou dar um alerta para a igreja, meus queridos. Todo aquele que crê no Senhor e perseverar firme até o fim será salvo. E o que crê e persevera tem que entender que no silêncio ou na apresentação por parte de Deus, na alegria ou na tristeza, na morte ou na vida, o Senhor se faz presente. Ele se apresenta. E Ele é aquele que rompe o silêncio na madrugada. Ele é a alegria que vence a tristeza. Ele é a vida que vence a morte. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor dos Exércitos: feliz o que crê sem ver. Felizes são todos aqueles que não abandonam a sua fé por causa de um líder que se desvia ou por causa de um pastor que desiste da sua caminhada. Felizes são esses. Felizes são todos aqueles que não abandonam a sua fé
por causa do meu silêncio, diz o Senhor. A pergunta é: por que Pedro, Tiago e João se deixariam ser influenciados por Tomé? Por que a incredulidade entra em ação nesses momentos? Por que a incredulidade entra quando o desânimo vem? Por quê? Pois em verdade, assim diz o Senhor, uma alma abatida, uma alma entristecida não consegue ter fé, ou muito menos esperança. E isso é um alerta para todos os discípulos que são meus discípulos, diz o Senhor. Versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos também com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não os reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele diz, lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-lhe dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Bom, que passagem tremenda, que experiência. Pela primeira vez, o Senhor se manifestou para seus discípulos depois da morte e ressurreição do Mestre. Mas, olha que interessante, Jesus não foi reconhecido no início. Nós vamos falar sobre isso, um mistério bem interessante. Mas antes, uma pergunta para ti. Quem está disposto a lançar a rede pela palavra do Senhor? Olha só, lançar a rede nós podemos fazê-lo. Pedro, inclusive, o fez durante toda a noite, mas com suas próprias forças, com sua própria intuição. Lançar a rede, todos nós podemos fazê-lo, mas com as diretivas do Senhor, com a palavra e direcionamento do Senhor, é outra coisa.
Você é do tipo lançar sua rede sem a direção de Deus? Porque afinal, eu sou pescador, eu sei e eu domino o mar de Tiberiade. É meu domínio, é minha área, pastor, deixa comigo, é minha área. Pois bem, como te chamaria? Te chamaria de Pedro, então. Mas Pedro, nessa situação, e você corre um grande risco, sabe de quê? De te frustrar e de te cansar. E muitas das vezes, se você é um escolhido, Pedro, Deus vai esperar que justamente tu perca todas as tuas forças e chega ao limite dos limites para que sua palavra chegue até você. Mas a pergunta é, quando tu chega, Pedro, ao limite dos limites e a palavra vem até você, como hoje, continuarás tu a pescar? Mas se, Pedro, tu não reconhece a palavra, ouvirias pelo menos João, que reconheceu a voz de Jesus? Porque é muito provável que por causa da tristeza e desânimo e frustração tão grande de Pedro, que os teus olhos não conseguem ver. Mas João pode estar do teu lado. De repente pode ser a tua esposa que te falou: amor, senta aí, ouve a palavra do Senhor. Quem sabe o Senhor vai falar contigo. Por que não ouvir João? Quando João reconhece que quem está falando para jogar a rede para a direita é de fato Jesus. Por que não reconhecer? Por que não dar tu crédito ao João que está dentro da tua casa e que te convidou a estar aqui a ouvir essa palavra? O Senhor está usando os meus lábios para falar contigo. Quem está disposto a lançar a rede pela palavra do Senhor? Quem está disposto a lançar a rede e colher peixes quando o Senhor manda? Pois a partir dessa palavra, escutem, assim diz o Senhor, a partir dessa palavra se cumpre o lançamento da rede ao mar. Lance as suas redes, ó evangelista dessa igreja. Comece a lançar suas redes na Índia. Comece a lançar suas redes na Síria. Comece a lançar suas redes através da língua dos indianos. Comece a lançar suas redes através da língua dos árabes. Em nome de Jesus, comece a lançar suas redes através da língua dos franceses. Lance as suas redes. A partir dessa palavra, lance as tuas redes. Aqueles que não têm meios tecnológicos para lançar a rede, vai de porta em porta. Lança a tua rede e digas as seguintes palavras quando for na casa do seu vizinho. Hoje, vi até tua casa para trazer pão e peixes para comer contigo, para cear contigo. E fala para ele a respeito dessa passagem. Porque assim diz o Senhor. Eu estou dando um comando para essa congregação.
todos os membros da Online World Church devem lançar as suas redes. Todos os membros que fazem parte da OSI, lance as suas redes. A partir de hoje, vai até o seu vizinho, o mais próximo e o mais distante. A partir de hoje, vai até seu amigo, o mais chegado e o mais afastado. Vai até os seus parentes, o mais próximo, aquele que come contigo e colocam a mão no pão, e aqueles que sequer lembram que tens pães na sua casa. Mas lance a sua rede para que no grande dia do Senhor esses não tenham argumentos e para que sejam cobrados pela recusa de entrar na rede do Senhor. Na grande rede do Senhor. Quantos peixes entraram na rede cujo Pedro era o chefe, né, a direcionar o ofício de pescador? Dentro da rede de Pedro tinha 153 peixes, grandes peixes, né? Pois em verdade, há homens com força em seus braços para puxar a rede do mar. Há homens dispostos a lançar a rede. Então, que os trabalhadores comecem a trabalhar. Que os trabalhadores não tenham medo do trabalho árduo que enfrentarão para frente. Que os trabalhadores não recusem a lançar a rede no mar. Pois nessa noite, essa palavra deve se cumprir sobre todos aqueles que estão assistindo. E principalmente nessa congregação. Lance suas redes no mar. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Ela poderia se romper. Mas vou te falar, porque foi pela palavra do Senhor, ela não se rompeu. Ela não se rompeu. O que Satanás dá e coloca na tua rede de pescador, a rede se romperá. Porque Satanás dá e Satanás pede conta e tira um determinado momento tudo aquilo que lhe dá a luxúria, tudo aquilo que lhe coloca na tua rede, ó pescador, que reluta em ir e buscar a palavra do Senhor, pois eu te digo, Satanás pode até mesmo colocar muita coisa dentro da tua rede. Até negócios. Se continua a servi-lo com as mentiras, se continua a viver na prostituição, a manter uma vida dupla,
enganando sua esposa, o seu esposo, mantendo a promiscuidade, vivendo numa religiosidade, ele certamente encherá a tua rede. Mas o que não sabes é que podes receber tu uma alegria espontânea, momentânea, mas a rede se rachará. E tudo que tu viu, por mais que um dia foi seu, você perderá. Mas aquilo que tu recebe por parte de Deus fica, permanecerá. O muito permanecerá em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 12. Jesus lhes disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Mas sabia que era o Senhor. Há um mistério aí, viu, gente? Há um mistério aí. O mistério estaria na aparência do Mestre? Eis a pergunta. Não haveria um mistério na aparência do Mestre? Você se lembra do túmulo quando Maria Madalena o avistou e o confundiu? Lembra-se disso? Lembra dos discípulos na estrada de Emaús? Jesus apareceu, conversou com seus 2 discípulos e sequer conseguiram reconhecê-lo. Mas espera aí, que mistério é esse? Não conseguiram reconhecer Jesus. E agora, os discípulos na beira do mar. Ninguém ousou perguntar: quem és tu? Mas sabiam quem ele era. Sabiam que era Yeshua. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em verdade eu vos digo, há mistérios. Versículo 13. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. 3ª vez, eu falei pela primeira vez, retificando, viu, gente? Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuida das minhas ovelhas. Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era
o que estiver ao lado de Jesus durante a ceia e perguntar: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus perguntou: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. João, ele fez uma pergunta acerca do discípulo Judas, que já esteve entre eles, e Jesus tinha respondido. Mas João não estava mais perguntando acerca de Judas Iscariotes. João não estava mais se referindo acerca da traição de Judas, meus amados. Você sabia disso? Olha, vamos ler novamente. Olha só. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia, ou seja, João estava seguindo Pedro e Jesus. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro, ele quis saber o que seria de João. Jesus revelou para Pedro o tipo de morte. Você sabia que Pedro morreu crucificado, invertido? E diz assim: eu não sou digno de morrer como meu mestre. E Pedro morreu de cabeça para baixo. E Pedro quis saber a respeito de João. A respeito de João. Por que Pedro fez essa pergunta para Jesus a respeito de João? Porque Jesus o amava. Jesus demonstrava o seu amor por João. João demonstrava o seu amor por Jesus e Pedro quis saber. Quer saber por quê? Porque existia uma competição entre Pedro e João. Uma competição de irmãos mais velhos e irmãos mais novos. E Jesus diz que se ele quer, ele viveria até ele voltar. Pedro teve a revelação da sua morte, amada igreja. E Jesus apresentou a Pedro que haveria de morrer, que seria levado à morte, que morreria contra a sua própria vontade. Ou seja, a vida de Pedro seria interrompida. Foi isso que Jesus apresentou nesse capítulo. E parafraseando, Pedro diz: se vou morrer, e ele? E Jesus respondeu: se eu quero que ele viva até eu voltar, esse é problema meu, né? Pedro fez essa pergunta porque Pedro era um irmão. Pedro era uma criança adulta que competia com seu irmão mais novo. Assim diz o Senhor. Nós estamos recebendo, em parte aqui, lindos ensinamentos acerca da intimidade de Pedro. Olha que fala no versículo 22 e já termino. Respondeu Jesus: se eu quiser, ele permaneça vivo até que ele volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Quanto a você, Pedro, que está me ouvindo nessa noite, siga-o. Siga-o. Para de te preocupar da vida de João.
Para de focar, João. Salva tu a tua própria vida, Pedro. Volta a te focar da tua missão, do teu propósito, Pedro. É muito provável que, pelo fato de tu sempre estar preocupado pelo teu redor, tu tinha esquecido de ti, Pedro. Pois é o momento de começar a tomar novamente as rédeas do teu chamado, ó Pedro. E se João não quer vir contigo, é problema de João. Se João lhe impede que você, Pedro, cumpra o seu chamado dessa forma, então problema de João. A vida de João, o livre-arbítrio de João, cabe a ele decidir. Mas tu, Pedro, salva tu a tua própria vida. Por mais que João é um parente, por mais que João é um primo, por mais que João é teu esposo, por mais que João é a tua esposa, por mais que o João é alguém tão perto de ti, eu te digo, a salvação é individual. Salva-te tu primeiro, Pedro, e para de olhar pela vida alheia, porque o Senhor te chama pelo teu nome nessa noite. E certamente te exorta para todos aqueles que ainda não conseguiram enxergar e não querem enxergar o que elas ou eles devem fazer para estar no centro da vontade de Deus. Deixa João escolher o que quer escolher e viver o que tem que viver. E tu, Pedro, cumpre a tua missão. E versículo 24 diz: este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Deus falou, né, gente? Como Deus falou. O que farás tu depois de uma palavra dessa? Os desanimados, os que abandonaram, os que pensam que Jesus não te ama mais, por acaso não seria eu o portador da palavra? Nessa noite, a me apresentar no barco no qual tu estás navegando? E o que farias? Perante essa palavra, sairias tu nadando? Pularias tu do barco até Jesus? Arriscarias tu a tua vida até mesmo às margens do mar de Tiberíades para te encontrar até Jesus? Mas pastor, não sei nadar. Pularias tu do barco? Aquele que é capaz de encher as tuas redes de peixes, de 153 peixes, e mantê-la na tua rede, ou seja, de um Deus que é provisão, não seria capaz de fazer andar sobre as águas, ó Pedro? Sendo que tu
Já teve experiências assim? Por que eu estou falando isso? Porque alguns aqui dizem, se eu sair do meu lugar, do meu barco de pescador, o que seria? O que vai acontecer comigo? É claro que se tu não reconhecer Jesus que grita à beira do mar de Tiberíades, tu vai continuar cego e surdo. Mas a tua oportunidade, sabe o que é? É que João está perto de ti, para te lembrar e te dizer, ei Pedro, eu João, eu tenho a revelação e eu tenho o discernimento, esse ministério da OSCE é um ministério de Deus. Então, Pedro, volta, ou Pedro, entra, porque é de Deus. Se tu não reconheces Jesus usando os meus lábios para falar contigo, pelo menos ouve o teu familiar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de ouvir essa palavra. Meu Rei, Deus e Salvador, eu quero lhe agradecer por tudo. Que o Senhor possa reconfortar Pedro e assim, se tão somente receber essa palavra, o Senhor limpar o coração de Pedro, limpar a sua consciência, que pode o acusar se tão somente esse está disposto a voltar a se assentar no lugar onde tu estás. E o Senhor está nesse ministério da Online World Church. Sendo assim, Pai, obrigado por trazer Pedro nesse ministério, à beira das margens do mar de Tiberíades, aonde há peixe, aonde há pão, porque sempre haverá palavra, sustento, e fogueira para aquecer os marujos do frio e do gelo desse sistema do mundo que não traz vida. Glória a Deus, que linda mensagem. Faça a tua parte desse ministério. Entra nesse ministério, eu te aguardo. Como fazer parte desse ministério? Olha só, é a oportunidade, Pedro, você pular do barco onde tu estás e aí nadar até a margem do lago de Genezaré. Então, como fazer? Você entra no meu site, vocês estão vendo aqui, crisduran.com.br, e ali vocês encontrarão uma janela que fala Online World Church, isso mesmo, e depois faça o seu cadastro. Se prefere, vocês podem entrar pelo QR Code diretamente, aproximando o seu celular, né? E aí, lendo a codificação, vocês irão acessar o meu cadastro direto e entraremos em contato contigo. Amém, querido? Olha só, eu acho que nós temos uma surpresa. Eu vou chamar o meu pai. Vem assim, papai. Eu vou apresentar vocês ao meu pai que está aqui pela primeira vez. Viu? Estava atrás, torcendo um pouquinho, mas está atrás. Senta-te, agora quero apresentar você à igreja, para a igreja. Vai lá. Esse é meu pai, querido, estou muito feliz de ele estava atrás ouvindo a palavra. E é isso, meus amados, que vocês possam também orar por seus familiares, você orar também pela vida desse homem que eu acredito que tem promessa. Terminamos para hoje, nesse sábado, meus amados, e nos vemos próxima terça-feira. Um grande abraço para todos. Au revoir.